Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Dotcast. E aqui comigo tá o Charles, dividindo a mesa. Está pronto para essa próxima rodada, para esse bate-papo? Preparadíssimo. Então vamos lá. Hoje a ideia é que a gente bata um papo sobre temas que conectam tudo que a gente acredita. Tecnologia, inovação e empreendedorismo. E para esse bate-papo, a gente trouxe a Katie. Ela já passou por grandes empresas, entrou de cabeça no ecossistema de startups e hoje lidera a Mambo. Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada, estou super feliz que vocês me convidaram. Um parceiro, a gente tem na Dot a Dot, e eu sempre gosto de falar também muito de meu trajetório, que é um pouquinho diferente, né, que eu vim dos Estados Unidos para o Brasil, muitos anos atrás, e consegui trabalhar e desenvolver essa carreira em tecnologia e fazer minha própria empresa. Então, a gente com certeza vai tocar em todos os assuntos. Estou super animada de conversar com vocês. Seja bem-vinda, tenho certeza que vai ser muito, muito legal. Pra gente começar, você já até começou a falar um pouquinho sobre você. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco também sobre a sua trajetória, sobre quem você é, até pro pessoal de casa te conhecer um pouco melhor. Não, bacana. Então, eu sou Katie Pierosi. Hoje em dia, eu sou cofundadora e CEO da Mambo Wi-Fi, tá? Faz uns 8 anos, mas voltando muitos anos atrás, eu vim para o Brasil em 5, então eu faço 20 anos no Brasil, agora 20 de julho, e eu vim não conhecendo bastante nada, tá? Sobre Brasil, não falava português, falava só espanhol, tinha comentado para Charles e Laís que eu tinha morado na Espanha, mas nada de português. Então, comecei, eu tinha 24 anos, queria trabalhar, né? E com isso eu entrei no IG, que tem que ter uma certa idade para lembrar que é o IG, que é um portal, e por acaso eu falei, putz, eu faço qualquer coisa, não sei, me coloca na posição técnica, eu quero jogar. Então me colocaram como gestora de produto, e um dos produtos que eu era gestora era de Wi-Fi pago. Então assim, minha carreira começou com esse tema de Wi-Fi que a gente vai falar aqui. E entrei de cabeça, não sabia nada, foi super bacana até pra parte de idioma, relacionamento, conhecimento do mundo de tecnologia. E daí eu comecei essa trajetória em tecnologia, porque em Nova York eu trabalhava no mundo de publicidade, uma grande agência, né? Eu trabalhei em marketing e mídia, mas, gente, 2 anos e pouco, porque eu era muito novinha ainda, né? E daí eu fui para Naspers, que muita gente não conhece, mas se eu dou umas referências vão saber, né? Naspers é uma empresa sul-africana de mídia que veio para o Brasil, comprou a Editora Abril, um grande investimento, não comprou um grande pedaço da Editora Abril em 2000 e pouco. E com isso resolveram fazer várias transações de M&A, né? De aquisições, futuras aquisições. E eu trabalhei nessa área, tá? Então, nesse tempo, a gente fez o deal que hoje de Imóvel, iFood, vocês conhecem. Então, a gente fez esse deal quando tava lá, OLX, e, enfim, outros, que foi uma grande escola para mim, né? Como a parte de valuation, análise de empresa, empreendedorismo em geral. Então, daí começou, né? Eu acho que a semente foi plantada nessa época de tudo que eu faço hoje em dia. E daí eu mudei para o Rio de Janeiro, que é outro mundo. Fui tudo isso porque meu marido foi também na Globo, né? Então a gente foi para o Rio, eu cigana, vamos para o Rio, bora, não sei, bora. E caí numa situação muito peculiar, que foi trabalhar no governo, foi trabalhar na Prefeitura do Rio, na área de... Não tinha nada a ver, era relações internacionais. Eu falei, gente, a única coisa disso é eu sou internacional, mas assim, o resto eu não fiz, não me informei nisso, não sei nada. Mas logo, que tem várias histórias engraçadas sobre isso, que eles não sabiam me contratar, porque soube disso depois de 4 meses, não conseguiam me pagar, porque eu não sou brasileira. Enfim, foi uma longa história, e resolveram que ia abrir uma agência de fomento, que é Rio Negócios, que pré-Olimpíada, lembra aquela alvoroço no Rio? Então, o prefeito Eduardo Paes, no primeiro mandato, fui ver melhores práticas em cidades pelo mundo, falei, olha, tem que ter uma agência de atração de investimentos, alavancar as Olimpíadas em muito Rio. E Katie, perfeito, a gente precisa de alguém que fala inglês perfeito, em postura, e que trabalha entende tecnologia. Então, a gente fundou a Rio Negócios em 2009, 2010, e um PPP, né, ou seja, uma parceria pública e privada, ou seja, consegui ser contratado, bacana. E eu fui diretora da área de tecnologia por 5 anos e meio, ou seja, eu fui para o mundo inteiro, eu fui para Shanghai, eu fui para
Londres, fui para Vale do Silício não sei quantas vezes, para trazer essas empresas, suas sedes, para Rio de Janeiro. Era uma época boa, né? Brasil era interessante, Rio era interessante, foi super bacana. Então, isso foi uma experiência de vida e comecei... bom, como você vai ter uma empresa do Vale do Silício quando não tem um ecossistema de empreendedorismo de tecnologia que envolve investidor, envolve empreendedor, institutos de ensino. Então, vamos ver esse ecossistema. Então, eu comecei a trabalhar muito, me mergulhei no ecossistema de startups no Rio. Criei uma aceleradora na época, junto com o governo estadual e o setor privado. E eu comecei a entender muito desse mundo e falei, putz, eu quero empreender. Então, assim, acho que pulando um pouquinho de que eu faço hoje em dia, quando você trabalha muito com isso, eu falei, caramba... Não sei, é muito interessante. Comecei a ter muitas ideias, ter contato com muita gente diferente. E daí, saí da Rio Negócios em final de 2014, quando o Rio estava fazendo isso. Né, não estava mais subindo, estava descendo. E eu fui trabalhar numa startup que foi investida pelo grupo Rock in Rio e Dream Factory, investidores. Onde eu conheci, por acaso, um amigo nosso em comum. Eu já conheci o Edu Albano. E eu conheci meu cofundador, que ele, enfim, ele não estava nessa empresa, mas ele fazia uma consultoria pra gente. E isso foi em 2015, então a gente começou a trocar ideias sobre criar uma empresa juntos. Ele tinha umas ideias dele, enfim. Longa história curta, eu tive meu terceiro filho quando eu estava pensando em o que fazer. Eu não falei isso, eu sou mãe de 3 filhos, né? Eu ia puxar em algum momento. Isso vai surgir, a gente vai falar disso, porque não tem como não falar dele, e esse papel importante que eu tenho. E daí foi espera, né? Então vamos falar toda semana, vamos ver. E daí em março de 2017, bom, realmente de fato, que hoje em dia Mambo Wi-Fi nasceu, né? Então, só para falar para a audiência aqui que é Mambo Wi-Fi, resumidamente, a gente é uma empresa de soluções de conectividade. A gente tem, que tem muito a ver, tem uma parte que Dot deve se falar, descrever como isso também, mas assim, a gente trabalha com Wi-Fi público, espaços públicos, então a gente faz a parte de autenticação, coleta de dados e monetização em cima disso, né? A gente é um serviço meio completo. Então, começou essa ideia e a gente lançou de fato meados de 2017, então faz 8 anos, que para uma startup já não é mais startup, Sim. A gente é um scale-up. Então, acelerada para Endeavor no passado, enfim. Então, assim, basicamente isso. Eu voltei a morar em São Paulo há vários anos atrás, por causa disso. Então, assim, eu sou muito flexível, maleável, adaptável, e eu acho que Mambo isso também, né? A minha empresa isso também. A gente, né, vai, né, moldando baseado em todos os inputs que a gente tem. Mas enfim, foi meio longo, mas... Você já respondeu várias das minhas perguntas. Eu adiantei. Eu até vou entrar já fora do script para variar, né? Vendo essa sua trajetória, eu acho bem legal. Primeiro porque eu gosto muito do empreendedorismo feminista. Feminista, não. Feminino. Né? Nossa, olha, isso foi um Freudian slip, você disse, né? Freudiano, assim. Eu gosto muito, e tanto que na Dot 70% de todos os colaboradores são mulheres. Gostei. A grande maioria são mulheres. Olha, então, eu sabia. E eu gosto que as mulheres têm um mindset mais diferente, né? Sim. Isso eu acho bem interessante. E vendo você falar, o que te atraiu muito para montar a Mambo, porque eu vejo muito ainda um espírito de startup, não obviamente a Mambo não é mais uma startup, como você mesmo falou, mas eu acho que você ainda gosta muito desse mecanismo de startup, porque é muita pivotagem, muda muito. Sim. Até numa reunião que nós tivemos no mês passado, se eu não me engano, você, Clark, Edu, Gui, todo mundo. Então, a gente vê que ainda corre nas veias de vocês o startup. Então, o que você acha que é melhor, assim,
a empresa ainda seguir com esse coração de startup ou mudar e um pouco mais para a governança corporativa, começar a fazer muito processo. Fico arrepiado. Porque é algo que eu também fico arrepiado todos os dias, de não ir nessa linha e conseguir manter o coração na linha do startup ali, porque eu acho também muito interessante. Essa é uma boa provocação. Porque todo mundo que conhece a gente é muito a gente sempre tá olhando pra frente. Acho que a gente tem a gente não fica muito tranquilo do status quo, né? De ficar como tá. Então, acho que esse espírito é muito importante até para visar novos negócios, novas linhas de receitas, novos produtos, conforme o mundo tá mudando, o mercado tá mudando. Mas dentro disso, eu posso falar, Charles, que a gente tem uma governança bem boa, a gente tem processos, a gente tem... a parte de governança tá bonitinha, vamos dizer. Acho que isso é muito importante para o crescimento saudável da empresa. Então, mas isso jamais tira a parte de essa coisa desse foguinho de empreendedor. Porque a gente já passou por isso, você fica meio no status quo, cara, um concorrente vai te passar, entendeu? Vai pegar a parte de seu share, então assim, tem que pensar fora da caixa. Então acho que dá pra fazer equilíbrio, viu? Eu acho que é importante, mas tem que ter processos, tem que ter, né, não muito rígidos, né? Tudo, a gente tem todos os softwares de processos, CRM, blá, 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 que é fundamental, Sim. né? Mas os fundadores que ainda estão na frente da empresa, né? Que acho uma coisa muito bacana, a gente teve um período que a gente teve um CEO de fora, a gente conta um CEO de fora, porque eu sou uma pessoa muito de relacionamento, não sou tanto de gestão, uma coisa aberta, né? Eu tenho que fazer uma parte de gestão, mas assim, muito menos que outra parte que eu faço. Vamos contratar alguém. Não dá certo. Porque, talvez mesmo com a empresa crescendo ainda mais. Porque veio há 8 anos, você entende? É nosso, né? Sim. É nossas ideias, é nossa direção. A gente é muito horizontal também. Eu escuto todo mundo, eu não sou dona da razão de jeito nenhum. Mas isso faz uma diferença. A gente está ali e todo mundo com mindset de... O novo, a gente avalia tudo, a gente tem todo um processo, porque eu vou fazer X coisa em um produto. Tem o Guilherme, meu sócio, que é head da área técnica, ele é pé no chão, ele fala, vem aqui, vamos olhar isso, é ótimo, porque tem um equilíbrio. Então acho que dá pra, respondendo a sua pergunta, acho que conseguimos equilibrar isso. Às vezes, você tem que, eu também faço contra, sabe, puxa pra pé no chão, vamos, né, ou não concordo com você, eu não acho que a direção é essa. Tem divergência, mas tem muitas ideias. A gente não para, né? Você entende isso? Não para. E é legal que até comentando o que você falou, o founder do Nubank fez recentemente uma estratégia assim. Ele está voltando a ser CEO. Justamente porque ele, governança está aqui, os processos estão bem alinhados, mas eu perdi a atração ali da startup. Então, assim, não estou inovando mais como era para inovar, comecei a ficar muito quadradinho. Então, isso foi até legal. Sim, vamos ver o movimento agora posterior dele. Ele é genial. Conheci ele antes de tudo isso. Ele é genial. Nossa. Então, eu acho muito bacana essa... no Rio Negócios, porque todo mundo passava por ele. Ele era investidor da Sequoia Capital, na época. Né? Então, assim, ele é um cara genial. Mas eu acho... Isso é muito o coração do negócio, né? Sim. Meu ver. Então vamos lá. Antes da gente mudar o nosso papo para falar sobre empreendedorismo, eu gostaria muito de voltar um pouquinho e falar uma última coisa sobre Mambo. Você compartilhou a sua trajetória e como você chegou até lá, mas eu também queria que você compartilhasse com a gente de onde veio a ideia. Você viu uma necessidade no mercado, uma dor no mercado, enfim, para você compartilhar um pouquinho com a gente. Eu queria adicionar mais uma coisinha. Fala. Isso eu acho que foi legal. Porque o nome também. Sim, interessante. É verdade, muito bom. Feliz essa história, mas tudo bem, vamos lá. Muito bom. Eu falo tudo. Então, veio a ideia, um sócio meu cofundador, ele já tinha... Bom, é uma longa história curta, ele tinha uma fábrica, não sei se ele contou pra você aquele dia, ele tinha uma fábrica de switches, ele fez uma turnaround. E ele vendia para Nordeste, para uns provedores lá no Norte e Nordeste, estavam montando uma rede de rua. Então era uma coisa, operação de hardware. Eu falei, eu não entro na operação de hardware, não. Eu tô fora. Eu te ajudo, mas eu não vou entrar como sócio. E surgiu essa ideia, olha,
eles estão usando essas redes porque pessoas não têm uma conectividade plena em casa, esse tipo de coisa. Então a gente falou, bom, poderia ser um veículo de mídia. Gente, isso foi em 2016, quando a gente começou essa ideia de veículo de mídia. Então a gente montou, então assim, a rede de Wi-Fi, vamos pensar numa cidade média no interior. São Paulo, Rio, a gente montamos algumas redes. E a gente colocou uma publicidade, pegou um anunciante para ser uma publicidade mensurável, né? Você sabe quem é a pessoa que olhou a publicidade. Então, assim, veio essa ideia. E essa plataforma que a gente criou, que hoje se chama Captive Portal, né? Que é a autenticação, a gente vai usar para veículo de mídia. A gente tinha aquilo ali tinha uma coisa específica, um uso. Isso que você faz POC, né? A gente foi, gente, catástrofe, entendeu? Tipo, na época, não tava... Tinha muita trauma de rede Wi-Fi que não funcionava bem. Então, o que aconteceu? Ir pra Coca-Cola. Bacana, não vou. Eu já tentei isso, gente. Cai a rede, é minha culpa que sou Coca-Cola. Não funciona direito. Olha só. A gente tentou, sei lá, 3, 4, 5 meses dessa forma. Falei, não vai ser isso. Porém, tem um software já pronto. Né? O software de autenticação, já vamos pra SaaS. Software as a Service, que na época, ainda até pouco tempo, era a bola da vez. Então, assim, vende... recorrência, né? Tem mensalidade recorrente. E vamos vender direto para grandes empreendimentos. Tá? A gente nem estava pensando no provedor muito naquela época. A gente saiu da provedor como parceiro e falou, vamos para aeroportos, shoppings. Isso que a gente fez. Nosso primeiro cliente foi para a América, que opera alguns aeroportos, inclusive o aeroporto de Brasília. E a gente foi direto para o cliente grande. Assim, foi bem louco. Assim. Cara, podia ter dado muito errado. Não deu. Então, a gente pivotou, olha, é isso que você faz. Mas a gente tinha um software pronto. Só que a gente estava usando para coisa errada. Então, hoje em dia, a gente voltando para aquilo ali de monetização, que a gente pode até falar, quando a gente fala de cidade conectada, etc. A gente vai falar um pouquinho disso. Okay. Mas, daí foi isso, tá? E fui super feliz, cara. A tração demorou, aquela coisa louca. Não tirava salário há anos. Eu falei, não, tem que contratar desenvolvedor, foi bem duro, assim, você sabe, quando você começa, é bem dureza. E a gente insistia, a gente ia lá, na cara, na coragem, usava contato, fiz muitos contatos ao longo dos anos, pensando em negócios, assim, cara na coragem, blá. Então, daí virou, né, obviamente, não, tá vivo até agora, 8 anos, deu certo. E Mambo, o nome Mambo, eu falo o nome como era antes, não era legal. Claro que você estava escutando, era ISP, Flex. Ele comentou. Era ISP Tech, que era empresa de hardware. Coisa de provedor, tá ótimo. E Flex, porque software. Eu assim, nome zero comercial, não vai. Meu Deus, tem horror. Então, o que a gente fez? A gente fez um brainstorming e a gente fez do time, era um time pequeno, né? E todo mundo podia falar e defender sua ideia de nome. Era até bem, bem bacana, a gente voltava. E a pessoa que não tem nome, que não espera nunca, essa pessoa deu o nome da Mambo. Essa pessoa que não tá mais, muitos anos, ele saiu logo depois, cara, aquela Mambo Number 5, aquela música, tu odiava aquela música. Mas assim, por quê que ganhou? Você pensa, a gente é um nome universal e fácil de falar em qualquer língua. Sim. Dá uma coisa de alegria, né, assim, uma coisa bem brasileira, tropical. Então, assim, a gente ficou, assim, eu adoro o nome, sinceramente, eu acho que ficou legal. Mas na época foi engraçado, eu não me lembro o que foi a minha sugestão. Quase foi nômade, porque a gente mudou de escritório 8 vezes no Rio, em 2 anos. A gente foi, vamos, Barra, Downtown, Ipanema, a gente foi escolher, centro do Rio. Mas foi isso, foi a Mambo e todo mundo gostou e ficou, e toda a parte visual vermelho, tem, né, remete a essa coisa meio latina, enfim. Legal, excelente, muito interessante. Bom, direcionando o nosso bate-papo para falar sobre empreendedorismo, a gente sabe que empreender por natureza, já exige muita coragem, mas empreender sendo mulher e em tech é ainda mais desafiador. E aí eu queria que você compartilhasse e dividisse com a gente como foi esse processo, como tem sido essa jornada para você sendo mulher em tech, que a gente sabe que o público majoritariamente é homem. Sim. Então, eu vi, a gente estava olhando o roteiro e eu tenho um mega texto aqui em azul. Eu não vou ler, tá? Mas por quê?
Por quê? Porque não é só... Eu acho que assim, empreender como mulher, com 25 a 30, né, solteiro ou casado sem filho, é uma coisa. Empreender como mulher com 3 filhos é totalmente outra. Então, assim, é muito distinto pra mim. Empreender como mulher, sorry, eu acho que para os feministas não é audiência, gente. A gente é forte, a gente né? A gente vai, assim, frente a frente com o homem, não vejo nenhuma questão. Claro, a mulher tem concordo. somos diferentes, lógico. Mas acho que em fases da vida não faz muita diferença. Claro, tem muitos homens. Então, acho que assim, a parte do relacionamento é muito importante. Digo assim, interpessoal, Sim. porque meus sócios são todos homens. No início da empresa era eu e só homens. Eu sempre me dei muito bem com homem. Eu acho que tem essa mentalidade, eu sou muito direta, sou sarcástica. Eu tenho algumas características bem masculinas nesse sentido, que me ajudou, né, um pouco, mas que desenvolveu ao longo do tempo. Mas empreender com 3 filhos é outra parada. Então, um dos motivos por que empreendi foi por causa disso. Porque eu tenho 3 filhos, porque eu precisava ser dono de mim, né? Sim. Eu precisava poder... tudo bem, eu não paro, eu falo no Conchá, a gente não para, eu viajo, mas eu estou online, tá tudo bem. Mas eu não consegui me imaginar indo, voltando para o mundo corporativo, muito, né, muito by the book, zero flexibilidade. Não me importa trabalhar muito, isso não é uma questão. É poder ter um pouquinho de dono de meu horário. Então, assim, eu acho que equilibra muito os pratos. Eu tenho muitos, eu não dou conta. Eu falo isso abertamente. Ai, você dá conta? Não dou conta. Na escola, não sei o que tá acontecendo. E não sei mesmo. As pessoas mandam no grupo das mães. Não sei para o que meu filho fez. Assim, é porque eu não dou conta. Então, eu acho que é bem distinto. Eu tô vendo as coisas que eu coloquei. Então, acho que é bem isso, né? Depende muito no momento da vida. Meu momento, eu tinha uma filha de 5, outra de 3 e um menino de 8 meses. Era isso quando eu comecei. Então, era muito demandante, mas foi vida pra mim. Porque eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. Eu fiquei bem mal em casa. Alguém que podia testar. Assim, eu preciso produzir, né? Fora de casa. Então, foi isso. Eu acho que hoje em dia, um ponto... Sendo mulher nessa área de tecnologia é um ponto forte. Porque a gente tem, eu tô olhando pra você agora, porque como mulher, a gente tem uma maleabilidade, a gente é muito multitarefa, a gente pensa em mil coisas, a gente tem uma outra perspectiva. Eu acho que eu só acho vantagem, sabia? Eu não sei se a gente vai chegar nisso, mas tem machismo, eu não sou muito tecnologia, tem machismo na área de telecom, especificamente, não vou falar de tecnologia, mas eu acho que não é tecnologia, é telecom, provedor, acho que ainda temos bastante machismo. Então, e é algo que já enfrentei, tá? Eu posso contar histórias que já encarei, que eu mando meu sócio. Eu não lido, porque de uma mesa de reunião, eu vou com um gerente meu, ele olha pra ele que se fosse dono da empresa. Eu falei, não, ele fala, olha pra ela. Então, assim, eu já tive várias situações dessas bem chatas. Eu não me incomoda. Eu falei, não, pode. Podemos falar aqui. Então, eu já encaro até hoje, né? Então, assim, não importa a idade, experiência, mas acontece muito. Mas isso não é uma questão pra mim. Eu acho que, eu não quero falar pra todas as mulheres, pra mim não é uma questão. Sim. Eu acho que eu tenho outras qualidades que a gente vale mais a pena. Eu sou mãe também, e eu compartilho muito do que você tá falando. Nunca é uma questão pra mim. Eu tenho 2 filhos, tenho um de 3 anos e uma de 1 ano. E muito embora eu tenha muito menos experiência do que você, em alguns momentos as pessoas sempre perguntam também, nossa, mas como você consegue fazer tudo e ainda ser mãe? Eu falo, não, eu realmente não consigo. Algumas coisas sempre passam. Lógico. Eu compartilho muito do que você tá dividindo. Mas é tudo bem, aí, a gente não é super humano, assim, exato. Não tem como. Exato. Posso falar? Claro. Homens podem, a gente deixa. Não sou mulher, não tenho filhos, mas eu posso colaborar. Mas, não sei. Eu acho muito isso, e eu não gosto da palavra acho, hein? Mas essa aí eu acho mesmo. Eu acho que muitas mulheres se fragilizam um pouco nesse sentido. Uhum. E quando eu vejo vocês, até você falando, Laís, que tá direto comigo, e todas as meninas que estão lá comigo também, que são mães, sabe? Uma grande parte, eu não vejo uma fragilidade em vocês. Então, assim, isso que eu acho muito legal. Uhum. Então, a gente sempre olhava para o copo meio cheio. Eu acho que isso é muito importante. Eu falei, cara, não tem dinheiro no banco, mas, putz,
vou fechar essa coisa. Vai entrar 10 mil reais, vai salvar. Tipo, é isso que eu tô olhando. Os 10 mil reais, não tô olhando o que eu tô... né? Entendeu? Então, assim, não é pra todo mundo, mas eu acho que quando eu tinha 25, eu não podia ter eu não tinha esse perfil. Não tinha esse perfil. Eu preciso passar por experiência, casca grossa. Aí outra coisa, até eu coloquei, ter sócio. Como pra mim foi muito importante, não fazer sozinha. Sim. Fazer sozinha é muito difícil. É muito solitário, né? Não tem troca. Sim. Enfim, ter sócio foi fundamental no sucesso. Né? E eu ganhei outros sócios porque a gente fez uma fusão com a empresa do Guilherme. Na pandemia ganhei mais sócios, falei, mais irmãos. Né? Então, vocês ajudam a dividir. Pode ter seus problemas, relacionamento, não sei o quê. Que não é no seu caso, mas o soma foi muito bom, assim, pra gente. Isso é até um gancho pra minha próxima pergunta. Você disse que, cara, você obviamente não dá conta de tudo. E isso tem muito a ver com construção de rede de apoio, né? Principalmente quando as crianças eram um pouco menores. Sim. E aí você disse aqui agora, ter um sócio também é algo importante, porque divide um pouco dessa jornada empreendedora. E aí a minha pergunta é, né? Se alguém aqui, uma mulher, enfim, que tá nos assistindo, quisesse começar, quero começar a empreender, mas eu também tenho filhos, tenho uma diversidade de pratos aqui pra equilibrar. Como você diria que como ela poderia fazer isso de forma intencional, né? Pra conseguir começar a empreender, trilhar ali uma jornada pra construir algo que realmente seja relevante? Então, eu botei uns conselhos que eu pensei, né? Eu refleti, gente, eu sou virginiana, eu venho preparada, né? Mas a primeira coisa eu falei, não faça sozinho. Ok. Porque eu acho que é muito importante essa rede de apoio. Rede de apoio é tipo de sócios que complementa, né? Sim. Não tem que concordar 100% com você, não tem que ser igual a você. Aliás, pelo contrário, assim, eu acho que cada um tem mas tem que se entender, tem que gostar muito do outro, ser muito respeitoso, mas pode falar, não, eu não concordo, mas é respeitoso, mas acho que é complementaridade e confiança, né? Quem empreendeu com sócio e confia, eu já tive experiência ruim. E nessa longa trajetória longa, eu tive experiências péssimas. De confiar e na pessoa errada. Então, acontece, né? Enfim. Outra coisa que eu coloquei, trust your gut. Né? Eu não sei se concordo com isso como empreendedor, mas assim, eu confio muito no meu instinto. E fiz coisas contra o meu instinto e me dei mal. Nesses 8 anos. Então, eu aprendi essa lição. Então, assim, confia nas pessoas que escolhem para trabalhar com você, confia nos parceiros que você forma laços, confia também nos clientes. Eu tenho uma coisa também. Gente, eu quero fechar um cliente, mas essa pessoa eu acho de má fé, por alguma coisa, mau caráter, eu não quero. Eu prefiro não. Porque também aprendi de uma maneira errada. O cliente ia me dar muito recorrência, muito dinheiro. A gente foi convencido como empresa de setar. E essa empresa nos deve R$1 milhão hoje em dia. Então, assim, nunca mais. Eu falei, putz, confia. Não confia. Então, essa é outra coisa. Eu faria pra outra pessoa, assim, pra ser intencional, assim. Tem uma parte muito passional, vou fazer. Tem uma parte que tem que mensurar, tem que medir, tem que... Tudo isso é muito importante, tem que ter um plano de negócio. Você não tem que seguir pé da letra. Mas você tem que ter um plano, né? Putz, eu vou fazer, sei lá, qualquer coisa. Eu vou vender X coisa, mas você não pensou nos custos daquilo ali. Não pensou nos impostos. Então, tem que ser uma coisa planejada. Não tem que ser planejada até uma loucura. Porque você talvez nunca sai do papel. Mas tem que ser planejado. Eu criar um time de pessoas que gostam, você gosta mesmo. Você quer estar todo dia, né? Eu amo nossa equipe, eu amo meus sócios. Eu digo, eu tenho irmãos, né? Assim... Eu boto a mão no fogo, assim, eles são muito... não tenho irmão, eu tenho irmã. Mas todos os meus sócios são homens, então eles são meus irmãos. Então, são um pouquinho disso. Eu acho que, assim, não faça sozinho, confia no seu instinto, mas você tem que mensurar, tem que ter um plano de negócios, mas você tem que sair do papel também. Tem que fazer os provas de conceito, tem que testar... E isso faz parte do processo. Tem pessoas que, assim, são ótimos de executar. Quer dizer, ótimos de planejar, mas não sabem executar. Uhum. Então, se tem um sócio também, alguém bom em planejar, outra pessoa vai executar, outra... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sim. Uhum. Bom, então agora entrando mais no core da Mambo.
Vocês trabalham com Wi-Fi inteligente, que vai muito além de simplesmente oferecer internet. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente qual é a visão estratégica por trás disso, né? Se você puder compartilhar alguns cases também, até pra galera de casa entender mais como funciona o trabalho de vocês na prática. Até Fala, pode falar. Aperfeiçoando um pouco. Fala. Se você quiser contar também um pouco das fases do Wi-Fi, né? Sim. Então, acho que isso é interessante também pro pessoal, porque muita gente acha que o Wi-Fi é Wi-Fi, tá lá em casa, com o SSID lá, o domínio e plug e vai. Então, nem muita gente conhece tudo que o Wi-Fi pode te entregar. Tá. Legal. Esse até pode ser uma troca, porque você faz uma parte e eu faço outra, né? Mas, assim, eu acho que começa, não sei se pessoas sabem, mas, assim, tem uma demanda natural no Brasil que foi criada pelo Marco Civil da Internet, né? Então, quem não sabe, que está escutando, o Marco Civil da Internet é uma lei que foi passada, que é basicamente para de segurança, né? De poder identificar quem passa pelas redes públicas. Não na sua casa, tá? Isso aplica na rede aberta. Desde um salão de beleza até um aeroporto. Então, como você vai identificar esses usuários? Você tem que ter um cadastro. Então, portanto, nasceu essa necessidade de portal cativo, ou captive portal, que a gente se chama. Então, nasce essa demanda, tem um greenfield, ou seja, um oceano azul de oportunidades ligado a isso. E ainda no Brasil, eu tenho um cliente que disse assim, não vou dar nome, mas um grande empreendimento, hub de transporte, pensa. Que falou, não, mas eu vou desligar, não tem que ter, porque de um jeito, nos logs do equipamento, foi boa sorte. Então, assim, por exemplo, você vai para o shopping, você quer usar o Wi-Fi, você coloca os dados mínimos, o nosso software providencia isso. Dados mínimos, você pode ver responder uma pergunta, você pode ver um anúncio, alguma coisa. E a gente, obviamente, vai captando o perfil, né, das pessoas. Cadastro, comportamento, etc. Então, e sai para navegar. Pode ser pode ser social login, você usa seu Google, que é muito rápido. Ou pode ser uma coisa mais demorada, que não acho tão legal. Mas, enfim. Então, isso é uma obrigatoriedade, né, do Marco Civil. E daí, com isso, a gente consegue trabalhar em cima disso, né? Então, assim, então todos os aeroportos, hub de transporte em geral, muito rede de rua, tá? Onde tem Wi-Fi público, tudo, restaurante, a gente tem de todo mundo nesse aspecto. Então, a gente tem um banco de dados gigantesco, e esses dados também são do cliente final, né? São, né, o contratante é os dados deles, e é muito rico, né? Se você consegue usar uma inteligência em cima. Hoje em dia, com a inteligência artificial, dá para fazer muita coisa, né? Então, tem essa parte. E a gente, hoje em dia, está fazendo muito mais que isso, que a gente vai falar um pouquinho de Smart Cities, cidade inteligente, que eu falo um pouquinho mais. No Brasil, precisa de Wi-Fi ainda para o público. Aliás, assim, até eu estava escrevendo um artigo antes de vir para cá, para meu LinkedIn, sobre minhas experiências. Eu sempre, quando eu viajo, a gente tem diferente hoje em dia que quando eu viajava 20 anos atrás, porque eu sempre estou procurando Wi-Fi onde estiver. Eu vejo tudo, assim, esses índices de cidade inteligente. Estava em Viena, que bizarro. A segunda vez que eu fui, a primeira vez que eu era estudante, eu lembro muito bem. Só vou falar isso. Esta vez, eu cheguei no aeroporto, Wi-Fi, voando. Cheguei no trem, em 15 minutos, chega do aeroporto para centro de Viena. Em 15 minutos. Um trem subterrâneo, um metrô. Wi-Fi voando. Onde você tiver, Wi-Fi voando. É uma cidade, a cidade mais morável do mundo, já ganhou The Economist, enfim. Mas é uma cidade completamente conectada. Gente, 100% da população, 99%, tem conectividade plena lá. Não, por que tem Wi-Fi? Mas é um serviço essencial para a população, tá? Então, no Brasil, imagina no Brasil, quando os números são bem embaixo, tristes, aliás. Então, tem muitas oportunidades ligando a isso. Mas eu viajo bem também. E eu sou um pouco até pior que você, porque eu olho até a infraestrutura. Claro. Eu não vou... Então eu fico olhando... Eu vejo os access points, só isso. Eu vejo tudo, desde o access point até a fibra. Por onde passa, como eles fazem instalação. Eu fico olhando tudo.
Eu vejo muito assim, obviamente, os países europeus são pequenininhos, né? Então, Muito mais fácil, aí você chega no Brasil, que aí a gente está falando de mais de 20 mil provedores de acesso nacionalmente. A gente sempre teve uma barreira em relação a disponibilizar o Wi-Fi. Uhum. Eu falo porque eu já participei de inúmeros projetos, tanto na periferia de São Paulo e de outros lugares do país, quanto a praças públicas. Uhum. E sempre foi um entrave, porque o provedor de acesso falava, não, peraí, como é assim? Eu vou dar acesso de internet pro pessoal de graça e vou ganhar o quê? Mas tem modelos. Eu não tinha modelo de monetização hoje. Não, antigamente não tinha. Antigamente, no máximo, você fazia ali uma landing page, o cara ia lá, olhava 10, 20 segundos. Via o nome do provedor ali. E saía. Então, hoje não. Hoje aí você tem inúmeras formas de monetizar isso. Sim. Desde banco de dados a tudo que a Mambo oferta hoje em dia. Sim. Então, não sei se o problema é esse. Ou é por densidade demográfica, ou é porque realmente as pessoas ainda não aprenderam a monetizar. Mas acho que tem um pouquinho dos dois, assim. A parte de monetização, você tem que ser criativo. Eu vou te falar, assim, eu acho que dizer, como eu comecei a empresa 8 anos atrás, falar, vamos trazer anunciante. Não é só isso. Hoje em dia, mostrar um banner de um varejista não vai dar nada, né? Então, não se dá para entrar nisso agora, mas assim, tem modelo, dependendo qual ambiente fica o Wi-Fi, a gente consegue ter receitas diversas, né? E a gente pensa na rede de rua, né? No Brasil, a gente tem uma questão, assim, em São Paulo capital, a gente tem muita gente subconectada, ou seja, não tem uma conectividade. Talvez eles tenham um cartão pré-pago que acaba rápido. Se tiverem isso, tem um classe D que não tem nem isso. E geralmente eles conectam no ambiente através de outro lugar. Conecta no trabalho deles, né? Não tem em casa, não tem um cartão ou SIM card 5G. Então, ainda praças, escolas, hospitais, são lugares onde eles têm hubs de conectividade também. E daí a gente fala de inclusão digital, que é um ponto muito importante de cidade conectada, né? Falando dos países em desenvolvimento, né? A gente tem que pensar nisso. Que em São Paulo, cidade, a gente tem rede aqui que já teve 700 access points, que tinham 1,5, 2 milhões de usuários por mês. E recorrente, porque era o lugar que eles iam para mandar o WhatsApp para a família, era para mandar currículo, para fazer um cursinho online. Então, a Mambo criou um mercado, né, de tokenização, né, de tokens de inclusão digital para a relatório de ESG das empresas de capital aberto. Então, é uma maneira que a gente está rentabilizando em lugares. Então, você pode ser patrocinador daquela rede, vamos dizer. Tipo assim, X banco quer, assim, preciso de ações mensuráveis do ESG, que é difícil, tá? É muito fácil. Crédito de carbono. Mas como eu vou mensurar ações sociais, né? Então, a gente tá todos os logs tokenizados, em blockchain, entrega. Para a empresa, eles colocam no relatório, tem todos os logs bonitinho, e eles pagam bem para isso. E eles podem patrocinar. Essa é a rede da Blá, né? De X banco, X empresa. Então, eles estão dando uma conectividade para a população que realmente precisa. E tem outros lugares, e até, tipo, vamos falar de metrô, trem, etc., onde pessoas têm um tempo de espera X, ou fica, né, esperando na rede, que tudo bem um varejista anunciar, mas não estamos falando de anunciar. A gente pode converter, fazer uma venda dentro do Wi-Fi, a gente consegue um lead qualificado, a gente tem que entregar mais. Sim. A Secretaria de Comunicação do Governo Federal, gasta no Wi-Fi. Então, a gente tem comunicação, anúncios do interesse público, campanhas de vacinação, a gente teve do vestibular do Enem, isso. E eles pagam, tem bacana, uma receitinha boa ali. Mas acho que tem vários modelos, a gente sabe que tem 3 pilares de monetização, enfim. Então, São Paulo é gigante, não vamos cobrir São Paulo de Wi-Fi. A gente vai, né, cobrir várias partes, a gente vai cobrir ônibus. Agora a gente fala de outras coisas, como Starlink, a gente fala de outras tecnologias, assim, não tem que ser uma fibra com roteador
E a Access Point, pode ter um Starlink direto pro ônibus, a gente tá fazendo um projeto desses também. Eu participei do projeto de ônibus, você falou, eu lembrei. A gente tava, mapeou a linha, do ônibus especificamente. Então, dentro dessa linha, a gente teve que colocar várias antenas para fazer uma bridge geral e com a Access Point, uma batendo na outra. Olha a loucura que era antigamente, né? Isso tem loucura, sei desses projetos. 8, 9 anos atrás. Que não tinha outra forma de trabalhar. Então, você fazia uma rede mesh gigante naquela linha e ia embora. O Super veio no Rio, queria fazer isso, mas roubaram os Access Points. Era uma loucura. Não dá. Mas é igual a linha de laço do metrô, por exemplo, não funciona. Não mesmo. Zero. Não funciona nada, não pega nada. Não pega nada. A gente tá entrando também em metrô de São Paulo, a gente tá entrando ali também, mas enfim. Então, eu acho que é isso. O Wi-Fi inteligente tá pegando a parte de dados, a parte de monetização, a parte social. Então, assim, ninguém sabe muito bem trabalhar os dados. Então, a gente tem um mundo ainda de possibilidades com dados. Tem que tomar super cuidado com as LGPD. Então, assim, eu acho que a Mambo nunca trabalhou muito com dados por causa disso. Falei, putz, vamos deixar tudo bonitinho ali, mas... Então, assim, mas tem muita oportunidade, né, de trabalhar dados para até... Não precisa ser o... Laís, para ser o Charlie, mas assim, para entender comportamento, perfil. Então, tem muita coisa ainda para fazer. Então, a gente quer abraçar o mundo, mas a gente vai aos poucos, né? A gente tava comentando aquele dia com o Clark, eu tava comentando com ele, fila de caixa de supermercado. Já resolvi com Wi-Fi. Sim. Para fazer mapa de calor. Então, assim, tem N possibilidades. Sim, a gente tem um produto de fluxo também para mercados, esse tipo de coisa. Que usa o sinal de Wi-Fi, mas você não precisa entrar no Wi-Fi, né? Sim. E você faz por estatística, tem muita coisa para fazer. Então, só projeto que paga, a gente faz, entendeu? A ideia, você tá falando, a gente sempre tem muitas ideias, assim, a gente fica muito pilhado com N assuntos diferentes, que tem muito para trabalhar ainda. O mercado é muito grande, Legal. Vou direcionar o nosso bate-papo para algo que você até mencionou agora há pouco na sua resposta, cidades inteligentes. E aí, eu sei que quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas têm um entendimento de algo muito futurista, utópico, algo meio filme, assim. Mas eu gostaria que você dividisse com a gente o que isso significa na prática. Tá. Eu sei que você mencionou várias coisas agora durante a sua resposta, mas se você puder, enfim, trazer alguns insights aí do que significa isso na prática hoje, seria muito bacana. Então, o Smart City, né, como conhecido no mundo inteiro, são cidades que usam tecnologia e inovação para, assim, sumarizando, melhorar a vida dos cidadãos e os governantes, para governar melhor. Então, assim, é isso. Então, tudo que você possa... Pensa, tem muitos verticais, né? Tem a vertical de saneamento básico, que é super importante. Tem da parte de poluição. Tem a parte de IoT, que é muito importante para, tipo, sinal... Ou semáforo, se fala em São Paulo. Que é inteligente, né? Até eu vi assim... Cara, tem que ser muito bem feito. Uma cidade que tem ciclovia, trem no VLT, assim... Isso é inteligente. A parte de moradia, né, tem muitos verticais, né? E conectividade é o backbone de tudo. Uhum. Você pode falar, é fundamental. Nada disso funciona sem a parte de backbone de conectividade, né? Bem feita. Então, e se fala muito de sustentabilidade, cidades sustentáveis, né? Então... isso é tipo bola da vez, gente, no mundo inteiro. Como se deixa uma cidade mais limpa, tem uma moradia melhor. Moradia não, o livability, não sei, a morabilidade, eu não sei se tem uma palavra em português. E para os urbanismo. E assim, uma coisa, eu tenho pitados disso em algumas cidades no Brasil. Uma coisa que amo, que eu acho que tem um coração carioca, e o Centro de Operações do Rio de Janeiro, né? Veio por uma parte muito específica. Tem uma parte smart no Rio, essa parte bem smart, assim. Porque antes das Olimpíadas, eles foram para essa cidade e viram, você sabe quando vai chover, qual alerta eles têm que tocar, a parte de trânsito, a parte de segurança, tudo num centro só. Então, ajuda o quê? Os governantes governar melhor. Sim. E ajuda a vida do cidadão. Gente, exemplo perfeito, né? Então, assim, isso que é uma cidade inteligente. E tem níveis, né? Por exemplo, eu tava falando da Viena, que tava lá. Gente, tem um nível muito grande, mas eles
Eles têm uma meta até 2040 para ser uma cidade número 1 de... Cara, ainda tem 14 anos pra frente. Sim. Então, assim, e eles estão muito mais à frente que a gente. Então, tem índices. Eu já botei um pé em alguns projetos. Agora, o governo federal tem muitas iniciativas não tão integradas de cidade inteligente. Ou seja, eles estão tá certo, mas, assim, tem que fazer mais. Então, assim, tem muita iniciativa para as prefeituras fazerem iniciativas de cidade inteligente. Tem muita coisa de conectividade nas cidades, né? Editais, etc. Licitações, mas uma parte, né? Uma parte do todo. A parte de transporte é muito fundamental. O transporte limpo, né? Veículos elétricos, a parte de IoT, os lâmpadas, os postes de iluminação nas cidades. Nas cidades grandes estão virando smart, ou seja, são feitos né, são ligados com luz solar, então, né, energia pela luz solar, tem que ter a câmera de segurança integrada com centros de operações da cidade, tem que ter Wi-Fi, tem certo número para a população, e eles mandam um monte de dados de volta para a maioria das professoras não tem esse tipo de centro de operação. Como você vai fazer um smart city? Você não tem, você quer onde olhar um dashboard do todo. Então, assim, estamos muito longe. São Paulo. Mas São Paulo ainda está engatinhando nos semáforos. Semáforo de já São tá Paulo, péssimo. cidade de São Paulo ainda A gente não anda, porque você não tá... inteligente. Não é inteligente mesmo. Era até a minha próxima pergunta, hein? E o Brasil, como tá nesse jogo? A gente tá avançando? Estamos engatinhando? Engatinhando total. Mas assim, total. É um lugar que me apaixonei foi a Curitiba, que eu nunca tinha ido, né? E a cidade inteligente do Brasil, tá? A gente tem que pensar no que é o tesouro de Smart Cities. É Curitiba. Tava lá em março pro Smart City Conference, que isso foi bem bacana, que é o maior evento de Smart Cities fora na América Latina, que tem em Barcelona e tem em Curitiba, todo ano. Então, só para dizer, assim, realmente foi uma cidade mais planejada, né? Uma cidade mais limpa, mais segura, tem iniciativas de transporte, semáforos, moradias, eles fazem bairros planejados, então, assim... Ele tá na direção certa ali, né? Uma cidade bem menor, você tava falando, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Assim, fazer uma cidade inteligente de 1 milhão de habitantes que 20 milhões, 18 milhões, né? Eu não passo tanto pano, não, no caso específico de cidades, assim, porque olha o tamanho do potencial que tem São Paulo. Então, até é o coração do Brasil, tudo roda aqui. Super, Então, assim, é muita falta de vontade. E eu não falo que não é só falta de vontade do poder público, não, como do privado. Sim, então, assim, é uma iniciativa dos dois. Os provedores de acesso seguram muito isso, porque a gente que é provedor de acesso tem um medo de disponibilizar a internet para a população em geral. E o Smart City não é isso. Então, é como você comentou desde o começo. Então, é você fazer uma cidade inteligente desde o saneamento básico à moradia. Então, assim, não é só disponibilizar a internet, entendeu? Então, a gente segura muito isso aí. Tem muito medo ainda e se eu disponibilizar, o que vai acontecer? E é o que eu falo que é o contrário. Quanto mais você deixar uma cidade inteligente, mais cresce a conectividade. Porque a pandemia teve aí para ver isso. Então, assim, totalmente. O backbone de todos os provedores de acesso a nível nacional triplicaram de tamanho. Loucura, né? Não foi nem dobrou, e triplicou de, 2 semanas. Que loucura, né? Maluco, de onde eu pego a internet? Então, assim, e foi muito rápido. Foi uma necessidade. É porque tinha que fazer. Você tem toda razão. Foi quando nasceu o home office, né? Porque no Brasil não era... Gente, eu tinha usado o Zoom uma vez na vida, eu acho. Mas é verdade, Charles, você tem um ponto. Eu vejo, eu tenho danças na prefeitura e iniciativas, mas eu coloquei aqui nas minhas anotações. É privado e PPP. É um privado e o poder público. Tem que ser em conjunto. Assim, no Rio, por exemplo, eles fizeram um consórcio para a parte de postes de iluminação, né? Que Smart Luz se chama. Mas, assim, são iniciativas... O grande plano não é executado. Uma parte do plano é executado. Uma parte do tipo assim,
décimo, nem isso. Então, estamos muito, né? A gente tem muito para crescer. Mas acho que o mundo inteiro, assim, o que acontece nas cidades na Europa, tem nos Estados Unidos, não Nova York é Amazônia, mas minha cidade, eu posso falar, Amazônia. Mas que tem um planejamento, master, não é a palavra, mas eu tenho um planejamento, como se chama? Enfim, que tem todos os verticais e como vai executado e quem vai executar. É tudo muito cronograma, assim. A gente não. Se tem isso, não tá sendo nada executado. Eles pegam uma parte e falam, então agora a gente vai fazer um edital sobre isso. Né? Agora a gente vai. Então, assim, não. Cada hora é uma coisinha. Cada uma coisinha. Então, como você vai chegar lá? É algo bem difícil. Assim, eu diria, a gente tá muito longe e até, não sei como você vai sair do lugar. Porque é bem. Tem você assim, o Rio Tietê, né? O Rio Pinheiros. Gente, a gente tem mais 2 anos, eu acho que tem que estar limpo. Tem alguma coisa assim. Mas assim, aquela coisa eterna, assim. Mas o setor privado veio muito forte nessa iniciativa. Ficou super bacana. Tem aquelas... Agora tava no bar, tem aquela ciclovia maravilhosa. Então, assim, tem a bar da Heineken. O setor privado realmente veio para, assim, ajudar. Então, você precisa disso, uma coisa mais compreensível, não só... Mais estruturada, essa é a questão. Né? Igual, eu não sou muito usuário de ônibus, mais de metrô. Mas de ônibus, dizem que tem um aplicativo que mostra um pouco de locomoção, onde o ônibus está vindo, que hora. Tem, eu uso. Tem sim. Move It. Isso. Mas funciona. Dou um shout-out para Move It, eu uso direto. Eu não uso, mas minha irmã costuma usar, ela disse que funciona super. Bonitinho. Uma coisa que... Ela sai de casa na hora que o ônibus diz que vai passar e ela realmente vai. Deixa eu te falar uma coisa. A gringa aqui, 20 anos, fala, tava em Viena, eu vou pra... Gente, eu viajo, mas meus filhos pegam ônibus pra ir pra escola. Então, pega ônibus mesmo, não o ônibus da escola. Transporte então, assim, público. Transporte público. Vamos com a babá, tá? Não sozinhos. Mas, assim, o direito do cidadão. É nosso direito e a gente não usa esse direito. A pessoa que tem poder aquisitivo no Brasil, é verdade. E eu acho uma pena. Porque eu chego muito mais rápido na Vila Mariana, de corredor, de ônibus, que eu chego de carro. Eu não vou porque não tenho condições financeiras de mandar eles de carro ou de motorista. Eu mando porque é nosso, funciona super bem, é lotado, eles ficam em pé metade do tempo, eles ficam boiando ali, mas é nosso, o Move It funciona super bem, Move It, eu conheço o fundador, é ótimo, então assim, se você paga R$2 por mês, ele tem um live, né, você vê exatamente, isso é uma coisa... Isso mudou muito a vida de quem pega ônibus, assim, Sim. realmente. Se eu tenho um ponto, porque a gente tem ponto de ônibus na frente, tem um ônibus, 5318, que vai pra Praça da Sé, que pega vereador pela faixa, e 25 minutos porta a porta pra escola. Então, Move It vem, gente, 2 minutos tá chegando, desce. É assim, na corre sempre. Já é um exemplo que a gente tá falando do PPP. Exato. Foi um privado fazer, não foi a prefeitura. Claro, mas eles trabalharam com as empresas de ônibus, né? E obviamente tinha um poder público envolvido. Então, assim, perfeito. Isso é tipo de coisa que é o direito do cidadão, gente. Isso faz a vida melhor. Então, assim, é um ótimo exemplo. E eu acho que transporte público tem que ser mais usado em São Paulo, porque olha a loucura do trânsito. E é pra nós, a gente paga imposto pra isso. Mas isso eu acho muito engraçado, que o pessoal acha legal andar de metrô em Nova York, mas não acha legal andar de metrô em São Paulo. E é muito mais limpo aqui. Eu falo isso pra todo mundo. Tem gente que eu já mandei fotos, eu falo assim, olha, o metrô de Nova York é assim. Tem rato, é nojento. O pessoal fala, nossa, Paris é nojento. de São Paulo. Eu falei, exato. É bem pior. Tem pessoas dormindo, morando no metrô aqui, não sei, mas lá tem. Não tem. Pessoas de roupa de cama e tudo, tipo, deitar ali. Pois a gente não exerce isso. É uma coisa que eu tenho que resgatar um pouco. No Rio de Janeiro, anda de metrô direto, não anda de metrô. É muito comum, que vai pro centro, Ipanema, papapá. Mas é muito pequeno o metrô. Aqui, eu nunca andei de metrô, eu ando de ônibus. Eu ando muito de ônibus. Eu aprendi a andar de ônibus, falei, caramba. Bem mais legal. Bem melhor, gente, desce, sobe, sempre. Enfim, então uma coisa, que você é gringa. Eu falei, não, sabe por quê? Porque eu acho que faz sentido, gente, enfim. Eu tô mudando de assunto aqui. Imagina, a gente já tá caminhando pro fim, inclusive. E até pra fechar esse bloco e a gente encerrar, eu tenho uma pergunta que eu acho que até o Charles pode contribuir um pouco.
Pra gente encerrar, enfim, quais vocês acham que são os grandes desafios e aí as grandes oportunidades também quando a gente fala de futuro tecnológico das cidades brasileiras, enfim, e como a Mambo também vai estar envolvida dentro desse ecossistema? Então, eu coloquei, até eu escrevi ali sobre isso, porque tem muito desafio, gente, isso tem. Mas, trazendo um pouquinho para contexto, tem uma coisa que a gente estava falando um pouco, assim, a conectividade significativa, ou seja, pessoas realmente têm uma conexão que possa fazer tudo, o tempo todo, etc e tal, é fundamental para o andamento desse país. Gente, assim, igual assim, porque é educação, porque é acesso à informação, sim, é o direito do cidadão para entrar no gov.br, é direito para usar o banco, então assim, isso é um desafio que eu acho que a gente, né, faz parte da solução, né, então eu acho que esse é um desses desafios que, assim, é mais a ver com a gente, então sem isso, eu acho que muita coisa não anda para frente. A coisa boa disso é que a gente, Mambo, está envolvido junto com parceiros em muitas escolas conectadas, iniciativa de conectividade plena em escolas públicas, assim, pelo Brasil, mais e mais, e a Mambo está construindo redes próprias em cidades pequenas e médias, para o uso grátis da população, daí eu monetizo em outras formas, então assim, muitas vezes eu vou para posso ir até prefeitura, mas muitas vezes eu vou para um provedor, né, eu faço minhas parcerias para poder fazer isso. Então, assim, tem notícias boas. Eu acho que a gente está indo. E gera oportunidade, né, obviamente. E eu falei um pouquinho aqui também da parte de satélites. Outras maneiras de conectividade são... Gente, o interior do Brasil está sendo iluminado pelos Starlink. Você vai para o meio do nada, vai para o meio... Eu estava em Lençóis Maranhenses ano passado com minha família. A gente fez um trekking de 13 km pra dentro, não tinha nada. Nada. Meus filhos são uns guerreiros. E a gente tava numa aldeia povoada. Tinha 5 pessoas morando lá, né? Tinha uns frangos, acho que mataram um frango de comer aquilo. Foi bem uma experiência bem imersiva. E, cara, você paga, né? Tem umas redes lá, você come. Gente, eu como de tudo. Foi ótimo, achei ótimo. E meu filho jogou bola com o menino do povoado, enfim. E no final você tem que pagar esse povo. Mas como você vai pagar um Pix pra você? Não tem como. Tem 5G, não tem 4G. E ninguém anda com dinheiro mais, né? Ninguém. Eu pensei que... Ele assim, entra no meu Wi-Fi. Starlink, é isso. Então, não é barato, gente. Ele paga o Starlink dele e ele consegue fazer um negócio. Ele vira o povoado dele de 5 pessoas num restaurante. Então, ele sustenta a família dessa forma. Então, ele tem um quadriciclo pra ir pra, sei lá onde, comprar alimento, que não seja o galinho, ou sei lá. Então, assim, é isso. Eu acho que é fundamental isso. Que é isso que a gente trabalha aqui, né? De conectar o Brasil. Conectando o Brasil, deixando e não é de operadora. Não é de plena operadora. A gente precisa de... É satélite, é fibra ótica, é 5G, é tudo isso junto, né? Para fazer. Daí a gente consegue caminhar como sociedade sem informação, sem direito de... Como você vai fazer, assim... ter notícias para eleger o próximo prefeito? Como você vai ter notícias para saber o que está acontecendo no mundo? Como você vai fazer um cursinho? Como você vai mandar um currículo? Como você vai estudar? Tu precisa de conectividade para tudo isso. Então... Perfeito, por aí. Excelente. Daí o Charles pode falar, mas... Excelente. Trazendo para nossa realidade da Mambo, pelo menos... Eu concordo. A gente ajuda muito nisso, né? Isso que você falou, por exemplo, a gente tem um contrato com a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisas, que faz gestão de grande parte da conectividade, as escolas conectadas, por exemplo, também, depois que todo mundo fizer as instalações e ativações, ela passa para a RNP fazer toda a gestão disso. Lembro que faz uns 3 anos que a gente tem alguns contratos da RNP que a gente atendeu Acre, Amazonas e Pará. Só coisa boa. Então... Boa, gente. Pra gente é muito distante. Longe. Muito distante da nossa realidade, né? Mas foi interessante, porque daí a gente atendeu num ano, no outro seguinte, a RNP sempre faz em agosto, ela faz
um evento que ela chama todos os reitores para Brasília e fica lá quase a semana inteira. Então, a gente foi até lá, eu e o Edu a gente ficou lá, a gente tinha um stand, também a gente é bem parceiro da RNP em relação a isso. E muitos reitores vinham lá falar com a gente, olhou assim, Dot a Dot, ele vinha, pô, cara, obrigado, eu sou o reitor lá da cidade de... Eu até esqueci os novos nomes, são todos difíceis. Todos difíceis. Das universidades. Eu sou o reitor da universidade de tal, pô, eu tinha 2 megas, agora eu tenho 100. Obrigado, cara, você não tem noção o que vocês fizeram. O corpo docente é fundamental. Aliás, em geral, para eles, que é o mais importante. Ele não consegue fazer uma aula, né? Pesquisar e apresentar uma aula. E o mais engraçado é que eu tô te falando de uma universidade federal. Não era uma escola pública de... uma universidade federal, né? Como pode, né? A gente pensa. Nossa, era uma universidade federal. Eu falava assim, caramba. Eles falaram, não, cara, de 2 para 100 tá excelente. Com certeza. E é legal isso, porque a RNP faz muito isso. Então, ela força muito a conectividade no modo nacional e muito no PPP. Uhum. Então, ela chama muito os provedores para auxiliar, para entregar serviços. E ela faz essa gestão. Então é legal. Sempre muda. Então, um ano é 100, do outro ano ela já pede 1 giga e já vai para 10, vai para 100 e por aí vai. Então, creio que essa iniciativa PPP é muito importante para o Brasil como um todo, para a parte de conectividade. Porque depois que todo mundo estiver conectado, aí você gera muitos negócios de diversas formas. Exatamente. Desde o cara dos lençóis maranhenses, que você falou que teve um restaurante... você pode ter um influencer na Amazônia. Exatamente. Possibilita muita coisa. Então, possibilita muita coisa. Concordo com isso, o PPP. Eu trabalhei num PPP, eu acredito muito nesse modelo, e o Eduardo Paes, dando um crédito para ele, que é prefeito de Novo, ele acredita muito nesse modelo de PPP no Porto Maravilha, ou seja, é bem sucedido. Então, espero que a gente consiga... E em outros lugares, assim, em outras cidades, a gente abre os olhos um pouquinho mais para isso, porque sei que vai... né, que a gente vai conseguir andar. Ótimo. Encerramos aqui. Muito, muito, muito obrigada, Katie. Foi ótimo ter você aqui. Um bate-papo maravilhoso. Aprendi muito, inclusive. Eu espero que tenha sido bacana pra você também. Tá, muito obrigada, Laís e Charles. Adorei o convite, adorei esse papo. Amei, foi muito Eu volto quando quiser. A gente fala de outras coisas também. Adorei. Obrigada. E se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, LinkedIn, enfim, se você puder compartilhar, o pessoal te acha lá e começa a te Com seguir. certeza, gente. Meu LinkedIn, eu acho que é /Katie Angelo, que é meu sobrenome de solteiro, né? Mas é Katie Pierozzi, tá? Se você busca. Instagram, essas coisas, @MamboWiFi, tá? Você vai achar tudo. A gente tá postando muita coisa, assim, também mais de conteúdo de vídeo, etc. E entre em contato se tem interesse em trabalhar com a gente, ser parceiro ou cliente, nos procure, por favor. Ótimo. Muito obrigada se você acompanhou até aqui e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.